Empate em 2-2 entre Lyon e Manchester United. Um jogaço válido pelas quartas de final da Liga Europa. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeira coisa a se destacar é como foram os gols da partida. E o primeiro gol da partida foi marcado pelo Almada. Uma cobrança de falta que é aquela típica falta que é muito venenosa, é muito difícil para qualquer goleiro. É aquela falta que o goleiro não pode tentar adivinhar um cabeceio e que ao mesmo tempo ele não pode ir direto na trajetória da bola. É aquela cobrança que passa rente a um monte de jogadores na área, acaba não tendo desvio e o Onaná chega atrasado, acaba falhando e sai ali o gol do 1-0. Eu já queria destacar o seguinte: esse é um jogo que nenhuma das duas equipes saem satisfeitas e ao mesmo tempo nenhuma das duas equipes saem insatisfeitas, porque pelo que foi o jogo, o Lyon produziu mais, o Lyon teve mais chances. Se fosse para falar pelo jogo jogado, talvez o Lyon tivesse merecido até a vitória. Mas quem esteve mais próximo da vitória nesse jogo de ida foi o United. Até a reta final estava vencendo com o gol do Zirkzee já na reta final, mas no último lance da partida o Lyon encontra o gol de empate. Então assim, pelo jogo jogado, talvez o Lyon merecesse a vitória. Pelo que se desenrolou do placar, acaba também não sendo tão bom pro United por ter tomado um gol no último lance. Então esse é o típico jogo que ninguém sai satisfeito e ao mesmo tempo ninguém sai insatisfeito pelo que foi a partida. O gol de empate do United sai no último lance do primeiro tempo, gol do Yoro. Uma jogada que vem um cruzamento para a área, o Lucas Perry, ele espalma não, ele dá um soco na bola, só que ele dá o azar da bola ir bem na trajetória do Ugarte, se eu não me engano. Ele chuta de primeira pro meio da área e o Yoro sozinho faz o gol de empate. Talvez a única chance do United no primeiro tempo e foi um lance achado, né? Um lance que é de um bate-rebate que termina com o Yoro bem posicionado para empatar o jogo. E aí no segundo tempo, o Lyon com mais bola, com mais posse de bola, produzindo mais, desperdiçando muitas oportunidades, pecando muito na finalização, principalmente o Lacazette. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nas análises individuais. E em uma jogada já na reta final, Bruno Fernandes dá um passe espetacular para o Zirkzee, que tinha entrado no lugar do Hojlund, fazer o gol de cabeça. E aí no último lance da partida, a bola cai nos pés do craque da partida, na minha visão, que foi justamente o Almada. Jogou um absurdo, fez o gol do 1-0. E esse gol de empate só sai graças ao Almada. Ele limpa a jogada, a bola cai no pé esquerdo dele. Muito jogador ali no desespero finalizava de qualquer jeito. Ele encontra um passe na área, tem uma finalização do Mikaldassi, o Onaná espalma para o meio e aí o Cherki de frente pro gol dá só um toquezinho por cima. Então dá para dizer que o Onaná falhou nos dois gols do Lyon, principalmente no primeiro, mas nesse segundo também ele vacilou. Então de novo para mim, talvez o cara responsável pelos gols do Lyon em falhas foi o Onaná e muitos méritos pro Almada que participou ativamente dos dois gols, né? Vamos passar aqui pelos destaques individuais, começando pelo mandante, o Lyon. E já queria destacar, por mais que tenha tomado o gol no último lance, esse resultado é melhor para o United do que para o Lyon, né? Arrancar um empate na França e agora decidir em Old Trafford, o United vai entrar para o jogo como favorito. Independente de ter um futebol bom ou um futebol ruim, fazer uma temporada ruim num geral, o United vai entrar como favorito para a vaga na semifinal da Liga Europa. Começando pelo gol do Lyon, o Lucas Perry. Cara, se a gente analisa os gols do United, no primeiro ele poderia ter dado um soco na bola de forma mais definitiva. Acaba que ele até tirou a bola da área, mas deu muito azar, querendo ou não, né, da bola ter ficado viva. E aí nesse bate-rebate termina com o gol do Yoro. Mas de fato o PR poderia ter feito coisa melhor no primeiro gol. Já no segundo, o Zirkzee quase que dentro do gol. É uma bola que é próxima dele, mas é uma bola que é muito rápida, muito forte. Poderia ter tido o reflexo de defender, poderia, mas era muito difícil. Então acaba que assim, falha, eu acho que o PR não teve em nenhum dos dois gols, mas poderia ter feito coisa melhor nos dois, principalmente no primeiro, tá bom? A linha de defesa, na zaga com Clinton Mata e o Niakate,
nada demais, nenhum dos dois. O Niakate, que no Nottingham Forest era um cara muito marcado por ter uma cobrança de lateral muito forte, né? Ele jogava muitas vezes como esse terceiro zagueiro pela esquerda, jogou até de lateral esquerdo um tempinho atrás. E ele sempre teve esse lateral longo. No Lyon ele é um zagueiro mesmo, né? E nas laterais o Maitland-Niles, ex-Arsenal, e o Tagliafico. O Lyon que tem dois excelentes laterais esquerdos, o Tagliafico e o Abner, né? O Abner muitas vezes convocado para a seleção brasileira recentemente. Reserva nem entrou, né? Então isso daí mostra muito do nível das laterais da seleção. Se um reserva do Lyon, que não é nem opção para entrar na partida, chegou a ser titular da seleção brasileira, mostra muito dessa carência na lateral esquerda da seleção, né? Depois do Marcelo e do Felipe Luiz, não apareceu nenhum protagonista nessa posição, né? Enfim, o Tagliafico importante também na ultrapassagem, mas principalmente pela parte defensiva dele. O Maitland-Niles regular também, alguns erros técnicos, mas sempre chegando bem na linha de fundo. No meio de campo com o Veretout, o Tolisso e o Akuku discreto. O Veretout é um cara que se movimenta bastante, mas não tem tanta participação com bola. O Tolisso, muito bom tecnicamente, o Tolisso fez um bom jogo. Teve uma jogada que ele impôs a marcação, ele ia fazendo um golaço, mas aí na finalização ele chutou muito fraco em cima do Onaná. Mas tecnicamente o Tolisso fez um bom jogo. Nessa finalização principalmente era a grande chance dele, ele acabou finalizando mal. O craque do jogo, na minha visão, o Almada, um gol de cobrança de falta muito bem batida no primeiro tempo. E o gol do Cherki surge de uma jogada que o Almada teve muita tranquilidade. Esse segundo gol, a origem da jogada, me lembrou um pouquinho aquele gol do PSG, aquele gol histórico, aliás, do Barcelona contra o PSG, aquele da virada do 6-1 no lance do Neymar. Não terminou em um cruzamento com a perna esquerda e na segunda trave, mas em uma jogada em que o cara é destro, ele ameaça chutar barra cruzar com a perna direita, corta para a esquerda, já tirando da primeira marcação, e aí arranja um bom passe. Tá? Acaba que do Neymar foi uma assistência direta para o Sérgio Roberto, né? E dessa vez do Almada foi um passe que aí teve a continuação da jogada, o chute do Mikaldadze e no rebote o gol do Cherki. Mais à frente o Cherki, um cara que também é muito móvel, um cara que participa muito da criação. Dá pra ver que o Cherki é o cara que tenta fazer o diferente nesse time do Lyon. É um cara que tem esse desequilíbrio no drible, tem um bom passe. Teve muitos erros técnicos também, mas nesse momento decisivo, quem faz o gol tendo muita tranquilidade de frente pro Naná foi ele, né? Então é um cara que tem que ficar muito esperto quando se joga contra o Cherki, porque pode esperar tudo vindo dos pés dele. É, desde um passe espetacular até um passe horrível. É um cara de muitos extremos. Teve alguns passes errados, teve um escanteio dado no primeiro tempo também. Então é um cara que ele é completamente imprevisível. Qualquer coisa pode sair dos pés do Cherki. No caso, um golaço tirando muito bem do goleiro. E o Mikaldadze mais à frente, móvel, um cara que quer aparecer para o jogo, fazia o pivô, se movimentava. Se destacou muito na Eurocopa pela Geórgia, né? E o Lyon trouxe ele, acho que do Metz, se eu não me engano, da própria Liga Francesa. E ele tá com moral, né? Não à toa ele jogou o jogo todo. E hoje ele é titular, deixando o Lacazette, que eu acho que dá para dizer que é um dos grandes ídolos da história do Lyon, no banco. Inclusive o Mikaldadze rende mais do que o Lacazette, né? Aí entraram o Lacazette, foi a única substituição do Lyon. Uma boa substituição, por sinal. Ele entrou no lugar do Akuku, deixando o time mais ofensivo, né? O Almada dá uma certa recuada, o Cherki dá um passinho para trás e fica com o Lacazette e Mikaldadze mais à frente. Acaba que o Lacazette gerou muitas oportunidades, encontrou espaços e teve muitas oportunidades de finalização. Mas ele pecou demais nas finalizações. Tanto é que se buscar estatísticas, ele deu ao menos uns 2, 3 chutes. Foi bastante perigoso. Mas nas finalizações ele errou bastante, tá bom? Então nessa parte técnica o Lacazette ficou abaixo. Mas com a entrada dele, o Lyon começou a empurrar muito o United para trás. Então, assim, taticamente, a entrada do Lacazette foi muito boa. Só que tecnicamente ele errou muito, tá bom? Lances que se fosse o Lacazette de 6, 7 anos atrás, talvez ele tivesse convertido as oportunidades e a gente estivesse falando de um Lyon que tivesse vencido a partida. De fato, o Lacazette está assim caminhando para a reta final de carreira, tá bom?
E esse time do Lyon tem caras bons no banco, né? Que nem eu falei, o Abner, pra essa lateral esquerda. O Matite, que é um volante ex-United, mas a idade pesa muito, não tem mais a mesma velocidade. O Caleta Cara é um bom zagueiro croata também. Enfim, acabou que entrou só o Lacazette. No lado do United agora, começando pelo gol Onaná, um dos piores da partida. Nos dois gols ele falhou, o primeiro principalmente. O segundo é um chute muito rápido e muito próximo. Ele defendeu, só que ele espalmou para o meio. E aí o Cherki fez o gol, mas o primeiro principalmente é uma falha que não pode acontecer em um jogo grande assim, né? Um cruzamento, um famoso chutamento, porque é um cruzamento em direção ao gol. Não teve o desvio e ele errou o time na hora de spalmar a bola. Então ele falhou no primeiro gol e falhou no segundo gol também. Mas a falha principal ali, na minha visão, é o primeiro. De qualquer forma, o Onaná falhou nos dois gols do Lyon. É um cara que com os pés é um dos melhores goleiros do mundo, mas que não pode ter essas falhas, né? Ele surgiu muito bem ali no Ajax, foi muito bem na Inter, tem momentos importantes pelo United, mas não passa a confiança necessária que um goleiro de um time tão grande precisa ter. Eu acho que o Onaná no Manchester City seria o ideal. Um substituto perfeito para o Ederson por ter características parecidas. De sair jogando bem, né? Acaba que ele é goleiro justamente do rival, do United. E ele tem as mesmas questões que se criticavam no De Gea, que é um goleiro que pode fazer milagres absurdos e que pode ter frangos históricos também. Então é um Onaná que é muito inseguro, não dá para confiar nele. Por mais que todo mundo saiba que ele é um bom goleiro, ele tem muitas falhas. A linha de defesa com Yoro, Maguire e Mazraoui, o United sente muita falta do Lisandro Martinez. Ele vinha fazendo uma grande temporada, mesmo com o United mal. Ele e o Diallo vinham sendo fundamentais para esse time. Acaba que os dois se machucaram e o United sofre muito com essas lesões. E aí joga o Yoro, que é destro, por esse lado esquerdo. O Yoro fez um grande jogo, defensivamente, mas principalmente com bola. Ele foi um cara que agregou bastante. Ele fez o gol, ele conseguia ter essa liberdade de chegar à frente. Teve uma boa jogada no primeiro tempo ainda, que ele consegue chegar na entrada da área, numa construção do United. Então ele teve essa liberdade para chegar à frente e é bom zagueiro. O Yoro que é francês, né? Ele jogava acho que no Lille. Enfim, é bom zagueiro, tá bom? Mas quando tiver o Lisandro Martinez, uma zaga com o Yoro pela direita, o Lisandro pela esquerda e outro zagueiro sem ser o Maguire, é uma boa. O Lindelof, quando entrou no lugar dele, por exemplo, passou muito mais segurança no meu ponto de vista. Enfim, o Mazraoui pela direita, ele é um lateral, mas fazendo essa linha de defesa, é um cara que é muito rápido, agrega nesse quesito. E o Maguire não passa confiança nenhuma. Defensivamente, com bola. Não sei como é que o Maguire ainda joga. O United, enquanto tiver o Maguire, dificilmente vai ganhar alguma coisa. É um cara que passa zero confiança. E ele ser o seu ponto inicial das jogadas, fala muito desse momento do United, né? A questão é que, se for negociar o Maguire, vai ser um prejuízo financeiro histórico de qualquer forma, porque foi, na época, o zagueiro mais caro da história. E é isso daí no United. Entende? Então, vale mais a pena colocar o Ugarte no meio dos zagueiros, como ele já fez no PSG. Vale mais a pena colocar o Lindelof como esse zagueiro central. Fazer uma improvisação até, talvez até prender mais o Casimiro do que deixar o Maguire. Não dá, né? 2025 o Maguire ser o seu zagueiro inicial das jogadas, fala muito desse momento do United. Os alas com o Dorgo e o Dalot mediano, o Dorgo, o United também de novo. Cara, o United não sei o que acontece, mas paga caro em muito jogador mediano. Pagou caro num cara que é acostumado a perder, o cara jogava no Lecce. O time do Lecce é horrível. E o United pagou caro no Dorgo. Eu nunca vi nada demais nele. Mas o United pagou caro. É um jogador comum, esse lado esquerdo. No meio de campo, o Gart fez até um bom jogo, mas essa mexida vem acontecendo constantemente, né? Tira o Gart, coloca o Mount, o Bruno Fernandes vem para segundo volante, o Mount numa linha mais à frente. Depois até colocou de novo o Kobe Mino e aí volta com o Bruno mais à frente, né? Mas de fato o Casimiro não mexe, né? Ele fica o jogo todo, se torna uma peça importante de novo para esse time do United. Foi talvez o melhor jogador do clássico contra o City, naquele 0-0 feio, por sinal. E agora, de novo, foi importante para o time. Dá uma consistência defensiva e tem uma qualidade no passe, uma chegada à frente importante para o time também. Por ter três zagueiros, o Casemiro é potencializado a fase ofensiva dele. Tanto é que todo jogo praticamente ele finaliza, né? E no ataque, o Bruno com um passe espetacular para o Zirkzee.
A diferença do Højlund pro Zirkzee, inclusive, é que o Højlund é um cara que tem mais presença de área. O Zirkzee é um atacante com muita qualidade na construção da jogada, muita habilidade, muita qualidade no passe. O Højlund é esse cara enfiado lá na frente para finalizar. A questão é que quando a fase do Højlund é ruim, ele não vai agregar em nada. Quando a fase do Zirkzee é ruim, ele não vai fazer gol, mas vai ajudar na construção, pelo menos, né? Então acho que é por isso que talvez o Zirkzee possa agregar mais pro United do que o próprio Højlund. O United com o Højlund ganha um cara com uma presença de área maior. Com o Zirkzee ganharia um cara que vai ter uma capacidade de construção maior. O Rubem Amorim do Sporting, se a gente analisar a comparação dos centroavantes, um cara que se assemelha mais ao Gyökeres, que, pô, jogava demais, continua jogando muito no Sporting, mas o auge foi ali com o Rubem Amorim na temporada. O Højlund é mais parecido com o Gyökeres do que o Zirkzee. Talvez por isso ele insista tanto com o Højlund como centroavante para espelhar o que deu certo no Sporting. Acho que esse é o fator principal para o Højlund jogar. E o Garnacho não jogou fixo nessa ponta direita porque o Bruno também não é um ponto esquerdo. Então o Bruno vinha muito para o meio, os alas com muita liberdade para chegar à frente e o Garnacho flutuando de um lado para o outro. O Garnacho cresceu no segundo tempo, principalmente nos escapes de contra-ataque, mas com erros de tomada de decisão. O Lindelof entrou no lugar do Maguire, o time ganha mais confiança, o time ganha uma saída de jogo melhor. O Mount entrou discreto, o Zirkzee entrou muito bem, essa presença de área fazendo o gol de cabeça, foi importante para o time, e o Kobbie Mainoo entrou no meio de campo, naquele momento que já ficou Casemiro e Kobbie Mainoo, e mais à frente o Mount e o Bruno Fernandes. Enfim, no geral o time perde em quesito velocidade, quando você tem o Mount e o Bruno Fernandes, mas você ganha na qualidade do passe, né? Na finalização de fora da área também. O Mount nem entrou tão bem, mas com a entrada dele, o Bruno teve um cara para dividir esse protagonismo na armação das jogadas. Enfim, entraram bem o Lindelof, o Zirkzee, e essa entrada do Kobbie Mainoo deu uma liberdade a mais para esses caras de frente também. Estatísticas: 16 chutes do Lyon sendo 5 a gol, 13 do United sendo 5 a gol. Posse de bola um pouquinho maior para o Lyon, 55 a 45. Faltas: 10 do Lyon tendo um amarelo, 14 do United tendo 4 amarelos. Escanteios: 5 do Lyon, 8 do United. Se fosse para falar o craque do jogo, para mim é o Almada. Os principais destaques olhando primeiro para o lado do Lyon. Vou destacar aqui o Tolisso, o Almada, o Mikal Tatsi, o Cherki, o Tagliafico e o Maitland-Niles agregaram também. E a entrada do Lacazette agregou bastante para o time também. Teve erros técnicos, mas na montagem do time, na criação das jogadas, ele agregou bastante. Na hora da finalização que ele errou muito. Mas o grande destaque com certeza o Almada. No lado do United, eu vou destacar o Yoro, defensivamente, e essa liberdade de chegar à frente muito bem também. O Ugarte, enquanto esteve em campo, eu gostei. Casemiro bem também. O Bruno Fernandes com a qualidade no passe. O Garnacho com o escape de contra-ataque no segundo tempo. O time ganha mais na construção da jogada com o Lindelof. Com a entrada do Mount, potencializou o Bruno Fernandes. O Mainoo deu uma proteção defensiva. E o Zirkzee foi o cara do gol da virada naquele momento. Tá bom? Mas o grande destaque do lado do United, para mim, é o Bruno Fernandes, com o passe espetacular. O Yoro, aliás. O Yoro, para mim, é o grande destaque. Tá? Mas é o Yoro, vale destacar o Bruno e a entrada do Zirkzee. Mas o Yoro, para mim, é o principal do United. No lado do Lyon, o Almada. Tá bom? E o vilão do jogo é o Onaná, com toda certeza. Os dois goleiros não foram bem, mas o Onaná falhou nos dois gols. O Lucas Perry poderia ter feito coisa melhor nos dois, principalmente no primeiro. O Onaná falhou nos dois, principalmente no primeiro também. Tá bom? No geral, acho que é isso daí. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, que nem eu comentei bem no início do vídeo, é um jogo que nenhuma das duas equipes sai satisfeita, mas nenhuma das duas equipes também sai insatisfeita. Foi um jogo equilibrado, um jogo que no segundo tempo, principalmente, o Lyon foi mais protagonista, produziu mais e o United encontrou espaços nos contra-ataques, né? O Garnacho melhorou bastante no segundo tempo, justamente explorando essa velocidade dele. Acaba que o United é quem encontra o segundo gol, mesmo no momento que o Lyon produzia mais, né? Essa jogada com um grande passe do Bruno e o gol de cabeça do Zirkzee. E no último lance do jogo, o Almada, uma tomada de decisão perfeita, deixa a jogada prosseguir e o Onaná falha de novo e o Cherki faz o gol de empate.
É que nem eu falei, é um jogo que tem muitos sentimentos que não dá pra entender quem venceu, quem perdeu. Logicamente, o jogo empatou, mas quem venceu e quem perdeu no sentido de sentimento em relação à partida. Porque, pelo que foi o jogo, o Lyon jogou melhor, produziu mais. Pela cronologia dos gols, né, do United estar vencendo já com 49 do segundo tempo, é um resultado melhor para o Lyon por ter encontrado esse gol no final. Mas pelo jogo jogado, o Lyon foi melhor. Acabou que tomou um gol no último lance do primeiro tempo e um gol na reta final do jogo. A questão é que encontrou um no último, né? E com esse empate em 2-2, de fato um jogo emocionante. Duas equipes que não vivem lá grande fase, principalmente o United, tá mal já faz um tempão, mas essa temporada é pior ainda. Enfim, no final das contas é um resultado que deixa o confronto vivo para o jogo de volta. Tá tudo em aberto, mas que o United chega como favorito por jogar em Old Trafford esse jogo de volta, tá bom? No geral é um jogo que foi muito bom, principalmente no quesito emoção. Tecnicamente as duas equipes não vivem grande fase, o Lyon um pouquinho melhor, mas esse jogo de volta promete, tá bom? No geral é isso. Pior da partida, o Naná com certeza. Craque do jogo, o Almada, tá bom? Tá jogando demais, tanto pelo Botafogo na temporada passada, pela Argentina na data FIFA foi espetacular. E agora, um grande jogo, um dos melhores dele com a camisa do Lyon. Talvez o melhor, inclusive. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!